Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da energia, do insight, da nova percepção e agora um novo olhar para a tua vida, para os teus negócios, porque o episódio de hoje está mais que especial. Esse episódio vocês estão pedindo há muito tempo lá pelo Instagram, Pri, fala sobre constelação e hoje esse episódio é especial para falarmos sobre constelações sistêmicas familiares e constelações organizacionais. Então, fica comigo que hoje vai ser destravar. Sabe aquela área da tua vida que está emaranhada, que não flui, que não desenrola, que as coisas não acontecem? Hoje você vai entender um pouquinho o porquê que muitas coisas não fluem na tua vida, tá? Então, fica comigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você não me conhece, sou Priscila Guscuma, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia, sou empresária, sou treinadora, sou mentora e o meu desejo aqui, nesse podcast, é que você comece a sua semana com muita inspiração e que você entenda que você pode ser, fazer e ter o que você quiser quando você entende 3 pilares fundamentais para isso. O primeiro é a tua mentalidade. Não tem como você mudar a sua realidade se você não mudar a sua mente. Então, aqui a gente já fala de tanta coisa que expande a tua mentalidade. O segundo pilar é a tua frequência vibracional. De nada adianta você ter uma mente forte, uma mente positiva, se as suas emoções estão te sabotando ao longo do processo. E o terceiro pilar, que é tão importante como é a mudança de comportamento. Não adianta você pensar positivo, você sentir emoções positivas se todos os dias você não dá um passo em direção ao estado que você quer ter na sua vida. São 3 pilares fundamentais. Pri, por onde eu começo a mudar a minha vida? Olha para esses 3 pilares. Se você ainda não tem o resultado que você deseja, é porque um desses pilares não está tão focado ali, tá bom? E a gente vai falar agora do quarto pilar, que é a conexão com algo maior, que alguns podem chamar de espiritualidade, outros podem chamar de fé, outros podem chamar do que vocês quiserem. Mas esse quarto pilar, ele é tão fundamental que é a conexão com o seu ser, que é a conexão com você mesmo. E tem muitas coisas que a gente pode trabalhar nesse quarto pilar. Imagine uma mesa, ok? Uma mesa, para ela ficar sustentável, ela tem 4 pés, né? Então, talvez é esse quarto pilar que está faltando na tua vida, é você saber quem você é, saber a sua origem, a sua essência, o seu propósito, seus valores e realmente se aproximar daquilo que faz sentido para você, para a tua alma, não aquilo que as pessoas ficam colocando expectativas sobre você. Então, antes de começar a responder as perguntas, recebemos aqui algumas perguntas no meu Instagram sobre esse episódio especial de constelação sistêmica. Eu quero falar um pouquinho o que é a constelação sistêmica, né, pessoal? Muito se fala nas redes sociais sobre constelação sistêmica, na internet, e nos últimos 12 meses deu um boom, assim, de você, de repente, ver que todo mundo virou um constelador, todo mundo está trabalhando com constelação sistêmica, mas eu quero falar para vocês que eu sou apaixonada pela constelação sistêmica, e o meu primeiro contato com a constelação foi em 2015, né? Eu estava passando por um momento muito desafiador ali na minha primeira empresa, que foi uma agência de marketing e comunicação. Eu tinha quebrado aquela empresa pela segunda vez, eu estava no momento dessa segunda quebra, e eu já tinha feito de tudo, tá? Então, eu já tinha feito cursos, eu já tinha feito de tudo, mudar de equipe, trocar de sistema, eu tinha feito de tudo, mas o negócio não ia, e eu falo que todo caos é para trazer harmonia, e cada vez eu falo mais sobre isso. Então, se você está vivendo um momento desafiador aí nos seus negócios, na sua empresa, entenda que isso é para fazer você olhar para um campo de visão que você não teria se as coisas estivessem bem. E naquele momento, eu me lembro que eu fui fazer um programa do Sebrae chamado Empretec, e uma das facilitadoras do Empretec, ela era consteladora, a Eva. E ela tinha um olhar, quem é constelador tem um olhar diferente sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. E aí, durante o seminário, ela ficava observando muitos comportamentos e ela começou a me falar algumas coisas que começaram a fazer muito sentido. E aí eu vi que ela tinha um trabalho de constelação e eu nem sabia o que era, né? Ela falou que ia fazer um evento de constelação e eu cheguei lá no sábado, fiquei o dia inteiro lá e tinha a opção de você constelar ou de você apenas participar daquela dinâmica.
Então, eu sou dessas que se eu tô no parquinho, eu vou brincar. Se eu entro no jogo é pra jogar, né? Então, eu fui lá, fui constelar. E foi uma coisa assim, que eu não entendia o que era, eu não entendia o que era aquele campo, eu não entendia nada daquilo. Mas ali eu vi a minha vida sendo representada por pessoas que não me conheciam, por pessoas que não sabiam quem eu era. E tudo bem. Saí de lá, fiz algumas mudanças, tomei algumas decisões na minha vida, porque ficou muito claro aquilo. E a vida passou a ficar mais leve, a vida ficou mais fluida, né? Então eu tive muitos benefícios da constelação e eu comecei então a estudar mais sobre constelação sistêmica. Então a constelação sistêmica, ela é uma forma de terapia, foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling. Então o grande legado que o Bert Helling deixou para a humanidade foi as terapias com constelações sistêmicas. E ali eu comecei a estudar muito sobre constelação, e isso em 2015, né? Então a gente está em 2024, imagina aí, gente, quase 10 anos atrás, eu já estava dentro desse mundo do autoconhecimento com esse olhar para a constelação. Quando foi em 2018, ali eu comecei a sentir a necessidade de me aprofundar mais profissionalmente. E aí em 2019 eu fiz uma formação para ser facilitadora de constelação sistêmica com a Cornélia, ela que esteve ali lado a lado com Bert Helling durante muitos anos, que bebeu da fonte para ser a consteladora que ela é hoje e a mestre, né, de ter formado tantos e tantos bons consteladores no nosso país. E aí, 2019, eu entrei nesse mundo, mas eu nunca quis realmente constelar, né? Então, eu entendi que constelar é uma responsabilidade muito grande, não é simplesmente, abre o campo aí, vamos ver o que aparece. Não é assim que funciona. Eu levo isso com muita seriedade e tudo mais. Então, eu usava algumas técnicas da constelação sistêmica dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias. Eu trazia os princípios da constelação, que são 3 princípios, quero falar aqui para você. O primeiro princípio da constelação é o pertencimento, todos pertencem a esse sistema tem um lugar para todos, né? Então, o segundo princípio é hierarquia e ordem. Quem veio primeiro, né? Eu tô com os bonequinhos aqui, você que está ouvindo e pode olhar, olhe para o vídeo, você que não pode, tá tudo bem, tá? Ó, por exemplo, aqui, o que é a questão da hierarquia, né? Então, eu tenho pai e mãe aqui. Eles são maiores do que os filhos. Independente, sabe, do momento da tua vida, os seus pais são maiores que você. 50% de quem você é representa o seu pai, 50% de quem você é representa a sua mãe. E quando na sua vida, meu amor, você exclui o seu pai ou você exclui a sua mãe, você está excluindo 50% de quem é você. E o que acontece? Os sintomas, quais são esses sintomas? Você se sente vazia, a vida não flui, parece que sempre falta alguma coisa, você não consegue ficar morando muito tempo no mesmo lugar, não consegue ficar trabalhando muito tempo na mesma profissão ou na mesma empresa, enfim, tá sempre buscando alguma coisa, relacionamentos, não consegue ficar com um relacionamento só, tá sempre na busca. Por quê? Quando você não tem essa totalidade, 50% pai, 50% mãe, te falta algo. E você acredita que esse algo é no externo. Então, muitas pessoas, por não terem essa consciência desse vazio, dessa busca, elas vão preencher esse vazio de alguma maneira. Tem pessoas que vão descontar isso na comida, tem pessoas que vão descontar isso nas bebidas, nos vícios, nas drogas, enfim, vai buscar no vício, na compulsão de compras, por exemplo, né? Então, tem várias formas que as pessoas vão buscar esse preenchimento. Então, de toda essa experiência que eu tenho com constelação, o que eu mais vejo, né? Depois eu vou responder algumas perguntas de vocês, mas o que eu mais vejo que impacta a falta de resultado das pessoas é essa falta de assumir o papel de filha e filho, né? E querer ser maior que os pais, ou por exclusão, enfim. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, esse é o segundo princípio da constelação e hierarquia, né? Então, eu sou menor que os meus pais, eles são os grandes, eu sou a pequena. Então, eu não tenho que ficar falando pro meu pai e pra minha mãe o que é certo, o que é errado, porque eles têm livre-arbítrio para decidir sobre a vida deles. Para quem que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para as minhas filhas. As minhas filhas são menores, são elas que eu tenho que direcionar, são elas que eu tenho que levar ali
uma visão do mundo, né? É para elas. E aí o que acontece? Então, e o terceiro pilar, né? Então, vou recapitular aqui, tá? O primeiro é o pertencimento, hierarquia e ordem. E o terceiro pilar é dar e receber, é a harmonia, né? Então, ninguém é tão rico que não possa receber, assim como ninguém é tão pobre que não possa doar. E dentro de um sistema familiar, por que o sistema familiar é tão importante? Porque é o primeiro sistema que nós vamos pertencer, é o da família. E tem muitas pessoas que elas são tão doadoras, sabe? Elas fazem tudo pela família, elas fazem tudo pelo outro, mas elas não se permitem receber. Elas não se permitem pedir ajuda. E isso também traz um problema de desequilíbrio familiar. É algo muito incrível, tá? A gente vai falar um pouquinho ao longo desse podcast. Esses são os 3 princípios, então, que eu sempre apliquei dentro das mentorias, sempre apliquei dentro dos treinamentos. Então, tinha uma empresa que eu ia mentorar, por exemplo, e aí eu via ali um certo comportamento, uma certa leitura, e aí eu alinhava com os 3 princípios, né? Pertencimento, hierarquia e ordem, dar e receber, para que as coisas ficassem em harmonia. Chegava uma mentorada minha, estava com um problema de relacionamento que era muito recorrente. Eu olhava os princípios, 3 princípios, e aí direcionava dentro de algum desses princípios. E aí as coisas começam a ficar leves, as coisas começam a fluir, tá? E aí o que aconteceu? A Cris, que trabalha no meu time, vocês que acompanham aí meu dia a dia, ela sempre disse assim para mim: Pri, vamos fazer eventos de constelação sistêmica? Vamos fazer de constelação sistêmica? E aí eu dizia assim: eu não quero mexer com isso, tá? Eu não quero mexer com isso. Eu não quero mexer com isso porque é pesado demais e tudo mais. Na verdade, eu tava com medo e um cagaço do caramba de começar a abrir esse campo de novas possibilidades, né? Mas eu sempre usei as técnicas de constelação que tanto me ajudaram com os meus clientes. E aí, na virada de 2023 para 2024, sabe, me veio muito forte, assim, de trabalhar com a constelação, de fazer os eventos de constelação, de realmente dar essa consciência para pessoas que nem sabem que isso existe. Talvez você está ouvindo aqui esse podcast, você nunca ouviu falar de constelação sistêmica, ou já ouviu, mas não entendeu o que é constelação sistêmica. Então, a constelação sistêmica, gente, não é uma religião. A constelação sistêmica não tem nada a ver com religião, então as pessoas confundem demais. Quando a gente vai constelar, a gente abre um campo. Esse é o campo morfogenético, é um campo de energia. Nesse campo, não é a mentalidade, não é a emoção da pessoa que está lá dentro, é um movimento que a gente fala que é um movimento de almas. Então, você pode constelar um tema da sua vida. Geralmente as pessoas chegam assim: eu estou com um problema financeiro. Nunca é o que é. É um dos princípios do método que eu trabalho. Nunca é o que é. E a gente vai olhar para a causa raiz, e as pessoas que estão lá, que são os representantes daquela situação, nem conhecem essa pessoa, nem sabem o que está acontecendo. E aí começa a ver a vida representada ali de forma muito incrível, que é esse movimento da energia, tá? Então, é assim que funciona. E aí, em 2024, eu decidi que sim, que a gente teria os workshops de constelação. Então, todo mês eu faço um workshop de constelação. Mês online, mês presencial. Mês online, mês presencial. Então, no momento que eu estou gravando esse podcast, é julho de 2024. Então, nós já fizemos 6 workshops de constelação. Então, todo mês, então agora em agosto vai ter um presencial. Então, é assim que funciona. Então, se você também tiver interesse, na descrição vai ter o link aí dos workshops de constelação. Então, a constelação, ela é uma ferramenta que traz para você um novo olhar sobre a sua vida, um novo olhar sobre as pessoas, um novo olhar sobre as circunstâncias, e é lindo de viver. E eu vou responder as perguntas que vocês mandaram agora. A Cris está aqui, ela vai perguntando e eu vou respondendo para vocês. E aí eu vou perguntando para ela: faltou mais alguma informação? Faltou alguma coisa que eu esqueci de falar? Por quê, gente? Porque a Cris, ela tá comigo no jogo. E ela sabe muito das necessidades, das dores. Então, muitas das nossas mentoradas procuram ela para pedir também uma visão sistêmica ali de algumas coisas, e ela fala que é a extensão da minha mente. Aí faltou alguma informação aqui, ela vai complementando, a gente vai falando, tá? Bora lá, Cris. Temos perguntas? Temos sim, bastante, Pri.
Então, Manda. a primeira é: como a constelação sistêmica pode desbloquear a minha vida financeira? Muito bem. Ó, como a constelação sistêmica pode desbloquear a vida financeira? Primeira coisa que nós temos que olhar é o seguinte: como que era a vida financeira dos seus pais? Como era a vida financeira dos seus pais? Dentro da constelação, tem uma temática que nós trabalhamos que é a lealdade oculta familiar. Então, por honra, para pertencer, lembra o primeiro princípio do pertencimento? Para pertencer a esse sistema, eu sigo igual, eu faço igual, eu repito os mesmos padrões, porque foi a forma que eu encontrei de pertencer. Como que existe essa fusão da lealdade oculta familiar? Essa fusão, ela é conectada por dois aspectos: muito amor ou muito ódio. Amor e ódio, gente, numa proporção, tem a mesma frequência de energia. Tem muita conexão, é muito forte. Quando você ama muito uma pessoa, isso emite uma alta frequência. Quando você odeia muito uma pessoa, isso emite uma alta frequência. E essa alta frequência faz com que você esteja em fusão de pertencimento. Então, se você odeia muito seu pai, porque, sei lá, ele te largou tua mãe, vocês passaram muitos desafios financeiros. Para pertencer, você repete igual. E assim vai. E é um emaranhado danado, e hoje a gente vai falar muito de emaranhado. Então, a parte financeira, um dos aspectos, um dos olhares, é essa questão de lealdade oculta familiar. Outra questão de família. Quando a gente fala do sistema familiar, não apenas pai e mãe, tá? Então, aqui eu tenho. Vamos tratar a família do pai primeiro. Então, aqui eu tenho o pai. Esse pai tem um pai, certo? Então, eu tenho um avô, aí eu tenho uma avó, aí eu tenho uma bisavó, um bisavô. Então, eu tenho ali o que nós chamamos de camadas geracionais. Dentro do olhar sistêmico, nós falamos que são camadas transgeracionais. Isso significa, gente, que nós estamos conectados diretamente em 4 gerações. 4 gerações é muito forte, a gente está, de alguma forma, inconscientemente reproduzindo os mesmos comportamentos. Então, se você for olhar, pega um papel, uma caneta, eu quero que esse podcast também seja uma forma de você fazer um exercício sistêmico e começar a desfazer esses emaranhados, tá? Então, se você puder agora, pegue um papel e caneta, coloque lá, numa linha, o nome do teu pai, sempre comece pelo pai, o pai é o maior, o masculino é o maior dentro do sistema familiar, então coloca o pai, depois você coloca a mãe, tá bom? Aí, com o seu pai, você vai colocar lá, qual que era o nome do pai dele, o seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. Você vai fazer o que nós chamamos de árvore genealógica, tá? Então, você pode procurar no Google árvore genealógica e como que você vai construir essa árvore pelo menos de 4 gerações. O que que você vai descobrir? Que muitas vezes você não sabe o nome dos seus avós, dos seus bisavós, então, nem se fala. E aí você vai começar a ter essa abertura de olhar para o sistema. Se todos têm o direito de pertencer e você, como neto, bisneto, tataraneto, não sabe nem o nome do seu bisavô lá, talvez hoje você está vivendo na tua vida algo que ele viveu lá atrás, para dar o quê? Lugar. E quando a gente olha, até me arrepia, gente, quando a gente olha para aqueles que foram excluídos, nós damos um lugar de pertencimento para eles, nós passamos a ocupar o nosso verdadeiro lugar e viver a nossa verdadeira missão de vida, o nosso verdadeiro propósito, seguir com aquilo que é nosso, não aquilo que a gente inconscientemente está fazendo igual. Então, quando eu vejo desafios financeiros, é muito sobre isso. Lealdade oculta familiar, exclusão e alguma coisa que está desequilibrada no sistema. Então, vamos supor que nos seus antepassados alguém passou alguém para trás e essa pessoa que foi passada para trás, a vítima, ela perdeu tudo, ficou com grandes desafios financeiros porque alguém do seu sistema familiar foi desleal a ela. Então, para dar a harmonia do dar e receber, alguém do sistema vai pagar por isso. E isso, gente, é bíblico. Na Bíblia diz, né, que a descendência, os nossos descendentes, eles pagam por aquilo que a gente faz. Então, se você for olhar
constelação sistêmica e algumas passagens da Bíblia, tá tudo muito claro. Eu vejo alguns pastores falando da Bíblia e eu falo, cara, isso é muito sistêmico. Isso é muito sistêmico. É muito sistêmico mesmo. Aquilo que nós não vamos resolver agora, nessa vida dos nossos filhos, nossos netos, alguém vai resolver. E se a gente for observar, nos sistemas familiares tem muita coisa oculta. Tem muita coisa que aconteceu lá no passado, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós têm vergonha de falar. Então, abafava o caso. Só que a constelação fala, tudo que é excluso, tudo que é excluído, volta. O que exclui, volta e vai voltar. Talvez está voltando na tua vida, né? E quando você abre o radar para isso, você começa a se libertar desse emaranhado. Respondido, Cris? Faltou alguma informação, você acha? Não, respondi. Tá. Manda a próxima pergunta. Vocês bombaram aqui, gente. Eu gosto disso, gosto disso. Eu amo isso, né? Amo constelação. A próxima, Pri, é assim: já estou no meu 3º casamento e sinto meu relacionamento muito ruim. Isso pode ser sistêmico? Pode. Como saber, né? Se isso está no sistema? É só olhar como foi o relacionamento da sua mãe. Geralmente, quando eu vejo essa situação, né, de mulheres que não conseguem permanecer casadas, estarem dentro de um relacionamento, possivelmente ela viu a mãe tendo um relacionamento ruim, a avó, as tias ali tendo um relacionamento muito ruim, e ela não é a primeira que está passando por esses desafios no sistema. Outras mulheres do sistema também não conseguiram permanecer casadas. Então, a primeira coisa que você tem que olhar para o relacionamento da sua mãe, como que era o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Talvez, se você, né, era uma menina que via a sua mãe dizendo assim, olha, seja independente, não dependa de homem nenhum, homem não presta, homem isso, homem naquilo, olha seu pai é um inútil, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Se você foi uma criança, uma adolescente que ouviu isso e viu isso, inconscientemente, o que você fez? Você aumentou demais a tua energia masculina para ser autossuficiente. E aí, você com uma energia masculina lá em cima, que tipo de homem você atrai? Um homem com energia masculina lá embaixo. Então, sempre vai ser pesado para você ter que ser a mãe desse homem. Falo, cara, isso é tão incrível quando a gente tem essa visão. Porque uma mulher que é energia masculina lá em cima, ela atrai que tipo de parceiro, né? Ela atrai um parceiro com a energia masculina lá embaixo, o filhinho da mamãe. E quando você vai olhar, você é a mãe dos seus filhos, mãe do seu parceiro, e aí você acha que o problema tá no parceiro. E aí você troca de casamento. E aí o ciclo se repete, e aí você vai pro próximo e o ciclo se repete. E você tá no terceiro, né? Vai continuar repetindo enquanto você não olhar para isso. O problema não são seus parceiros, é você. Enquanto você não muda o teu posicionamento, a tua visão, enquanto você não olha para o teu sistema, onde começou isso? Enquanto você não faz esse processo de ressignificação. Então, existe o processo de você constelar isso, existe o processo de ressignificação, que é um processo, gente. Não quer dizer que você constelou o negócio dissolveu, não, é um processo, tá? E de buscar o autoconhecimento, de baixar a tua energia masculina, ou saber onde usar essa energia masculina. A energia masculina é a energia da vida, é a energia do futuro, é a energia da ação. Ela é fundamental pra gente, é fundamental. Onde eu uso a minha energia masculina? Eu uso nas minhas empresas, eu uso nos meus negócios. Só que eu aprendi que dentro da minha casa, a minha energia é feminina. A minha energia para ser esposa do meu marido, a minha energia feminina para ser a mãe das minhas filhas. Então isso é o quê? Muito treino, muito tempo para você se dar conta. Se você está com a energia masculina o tempo inteiro, em todos os ambientes, isso fica pesado demais para você e pesado demais para as pessoas que estão ao seu lado, né? Porque você não dá espaço, você não ouve, você não enxerga, você não vê as pessoas. E isso, sim, pode ser sistêmico, essa questão dos relacionamentos que não dão certo. Próxima pergunta. Vamos lá. Depois já deixa seu comentário aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já curte, já prepara, gente, porque hoje vai ser desemaranhado aí, hein? Manda, Cris. Assim, ô Pri, tem muito casos de câncer na família, isso pode ser sistêmico também? Também. Eu já vi situações que sim, né? O que é o câncer, gente?
O câncer, ele é algo que está escondido, que se revela, né? Então, quando existem vários casos de câncer na família, tá querendo dizer alguma coisa, sabe? Geralmente, tem muitos estudos que estão em andamento sobre isso, né? Tem muita polêmica. A constelação sistêmica ainda ela não é reconhecida cientificamente. Gente, tem muita coisa que hoje é reconhecida cientificamente que também não era lá atrás e hoje é. E eu acredito de verdade que a constelação sistêmica, ela vai sim ser reconhecida cientificamente lá na frente, mas mais do que isso, de se apegar a isso, se apegar no resultado que ela traz, tá? Tem uma série, eu vou até indicar para vocês que querem se aprofundar, chamada Uma Nova Mulher. Tem 2 temporadas na Netflix, é incrível essa série. Essa série mostra, inclusive, um caso de câncer, para vocês terem uma ideia. Então, geralmente, quando acontece o câncer, está relacionado a algo que está escondido na família. É um segredo escondido, é algo não revelado, é alguém que foi excluído, não teve espaço para pertencer, é algum rompimento doloroso, né, entre pai e filhos, alguma coisa que está doendo no sistema é representado através da doença. Então, não só o câncer, mas outras doenças também, elas têm uma representatividade quando um dos 3 pilares são rompidos: pertencimento, hierarquia e ordem, dar e receber. Então, ela quer sim dizer alguma coisa, né? Então, olhar para isso, constelar, é muito cru eu falar que é ou não é, mas pode ser, tudo pode ser, não tem uma verdade absoluta, tá bom? Não tem uma verdade absoluta, mas assista a série Uma Nova Mulher e uma das personagens, ela passa exatamente por essas circunstâncias, né? Do câncer, que era um segredo que a mãe dela escondia, que nunca falou para ela é curada e depois o câncer volta, olha só. E aí a própria mãe vai procurar ajuda para dissolver aquilo na vida da filha, porque aquilo que a mãe não resolveu, chegou para a filha resolver. E a pior coisa que pode acontecer para um pai é ver os filhos na dor, no sofrimento, né? Mas é a forma que o universo tem de fazer a gente olhar o quê? Para a raiz, né? Tem mais? Pode mandar. Enquanto eu tô... Eu não consigo emagrecer, já fiz até bariátrica. E a constelação pode me ajudar? Eu vejo isso é muito comum, mulheres com sobrepeso. Bert Helling dizia assim, que a mulher com sobrepeso, ela está carregando a mãe. Olha só, a mulher com sobrepeso, ela está carregando a mãe. Pri, mas como assim? Então imagine você, que você viu a sua mãe sofrer muito, que você tem muita pena da sua mãe, você tem dó da sua mãe em algum aspecto. Então, talvez a vida da tua mãe tenha sido dura e pesada demais. Então, para aliviar a dor e o peso da mãe, você teve que ser forte, você teve que se manter firme o tempo inteiro, e isso vai te fazendo inconscientemente aumentar a tua estrutura corporal para sustentar tudo isso. E aí o que acontece? Você vai para a vida, e aí você vai para um ambiente de trabalho onde você não sabe falar não, e aí você começa a carregar tudo também. Aí você vai para um ambiente que você atrai amigos e pessoas que também você não sabe falar não, e você vai carregando tudo isso também. Então, como a vida é pesada demais para você, o seu corpo inconscientemente, para dar conta, né, ele precisa ser grande, precisa ser forte. Então, a pessoa realmente vai fazer a dieta que for, a pessoa vai fazer o que... Ela emagrece e volta, emagrece e volta. Por quê? Porque isso não está relacionado ao corpo, não está relacionado à mente, está relacionado à parte espiritual, né? Você olhar para isso e entender que muitas das dores que você carrega não são suas, não começaram com você. Tem dores que está carregando lá do seu sistema, né? Então, tem de tudo, tá, gente? Assim, eu já vi de tudo. Então, Bert Helling fala dessa questão da mãe, mas eu já vi também exclusão e mágoa em relação ao masculino do pai. Então, mulheres que têm ali alguma mágoa, alguma coisa em relação ao pai, então elas excluíram o masculino da vida delas. Então, o homem não presta para nada, o homem é fraco, isso e aquilo. Daí o que elas fazem?
para elas serem fortes, o corpo tem que acompanhar, né? Então, elas aumentam a estrutura corporal para literalmente dar conta de tudo. Mas já quebrei várias empresas, sinto que tudo que faço não vai para frente. A constelação pode ajudar também? já quebrei várias empresas, sinto que o que faço não vai para frente. Aí a gente entra no outro aspecto, que é a constelação organizacional, tá? Vamos lá. Por onde começar? Pelo começo, né? O primeiro sistema que nós pertencemos é o familiar. O primeiro sistema que eu pertenço é o familiar. E aí, quando eu tenho emaranhados não resolvidos no meu sistema familiar, eu vou constituir uma empresa, que é um segundo sistema que eu vou pertencer, que é o profissional, né? Eu vou constituir essa empresa, eu acabo levando muito dos emaranhados pessoais para o emaranhado empresarial. Então, o que eu já vi, tá, gente? Vou falar aqui de coisas que eu vi. Eu já vi, por exemplo, um empresário que ele era incrível, assim, com resultados incríveis, mas sempre quando ele chegava no ponto ali, que ele falava assim, nossa, agora meu negócio tá bom, agora vai, acontecia algo que levava ele para trás, levava ele para trás, levava ele para trás. E aí teve um momento que eu falei assim para ele, fulano, vamos constelar isso? E ficou muito claro no campo, eu fiz uma constelação com os bonecos, então assim, a constelação a gente consegue fazer de várias maneiras, uma maneira, são com pessoas reais, que traz a emoção, traz o sentimento, são os bonecos, são as pedras, é na água, tem várias, é uma constelação de solo, então tem várias formas de aplicar a constelação sistêmica, tá? E aí eu peguei os bonecos, abri o campo, e aí eu falei assim, vamos lá, escolha um representante para você. Aí fui abrindo campo, e nessa constelação ficou muito claro, o quanto ele julgava o pai o tempo inteiro. Porque o meu pai foi alcoólatra, porque o meu pai isso, porque o meu pai aquilo, porque o meu pai não sei o quê, o tempo inteiro. Exclusão. Tudo que a gente exclui tem a tendência de voltar. E aí eu perguntei para ele assim, pelo que você culpa o seu pai? Ele pegou e falou assim, porque o meu pai, ele não conseguia dar sustento para a família, presta atenção, o meu pai não conseguia dar sustento para a família, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, e eu tive que começar a ajudar a sustentar a casa. E aí, eu fui conduzindo toda a constelação, e na moral da história, ele percebeu que, lembra da fusão, amor e ódio, eu tenho fusão, conexão? Que ele estava exatamente seguindo os mesmos caminhos do pai. Que sim, que ele trabalhava muito, que sim, que ele colocava comida dentro da casa dele, só que ele era um pai ausente, assim como o pai dele era ausente. Ele era um pai que ele não tinha conexão com os filhos, assim como o pai dele não teve conexão com ele. E aquilo chocou muito ele, de ele ver que ele estava reproduzindo os mesmos padrões do pai dele. Então aquilo abriu um outro campo de visão para ele. E o campo está aberto, está sendo trabalhado, né? Já vi situações, por exemplo, de uma vez que eu constelei um cliente, que era do segmento de postos de combustíveis, né? E aí a forma que foi constituída a empresa também. É muito, muito rico olhar isso, né? Então, o pai desse cliente, ele montou o posto de combustível, então o posto estava no nome do pai, e o filho assumiu o posto, mas com um sentimento de, eu tenho que assumir esse posto para fazer isso, vou fazer dar certo esse posto, porque meu pai já quebrou outros negócios, mas eu vou fazer esse dar certo. Então, olha o emaranhado, né? Então, o pai já vinha de algumas perdas, o filho entra para querer salvar o pai, mas não no sentido de, pai, eu tô aqui para te ajudar, você é maior, eu sou menor, mas no sentido de eu vou provar para ele que eu fiz dar certo. Então, tinha muita energia errada ali na constituição daquela empresa. Então, o que foi orientado ali? A criar um novo CNPJ com o nome desse filho, sendo o dono do negócio. E aí, ele fez todo um trabalho também de reconexão com o pai dele. Ele fez todo um trabalho de colocar o pai dele como grande. Pai, tudo que você fez até hoje é muito grande, porque se a gente tem o que a gente tem hoje é porque você começou lá atrás. Eu sinto muito, me perdoe por todos os momentos que eu te julguei, que eu te critiquei e que eu achei que você não era o suficiente. Então, tem todo um trabalho feito para isso. E aí as coisas começaram a fluir,
o posto começou a melhorar demais, a loja de conveniência melhorou demais, eles abriram outros negócios e a vida começou o quê? A fluir. Então, muitas vezes, quando você tem um negócio, o negócio não vai, olha para a forma como foi constituído. Então, o nome de quem está no contrato social, quem são as pessoas que trabalham dentro do negócio. Eu vejo isso muito comum, às vezes é uma empresa familiar, e nessa empresa familiar, o marido está lá no contrato social e a mulher trabalha tanto quanto ele, é a dona do negócio, mas não tem uma participação no contrato social. Imagina se o CNPJ fosse uma pessoa, o que ele estaria achando disso? Quem é o dono? Como assim? Você é o dono e você... É a mesma coisa de você ter um filho e não pôr seu nome no filho. O que o filho vai achar disso? Então, imagina que o CNPJ é o seu filho. O que ele está achando de só ter pai e não ter mãe? O que ele está achando de ter mãe e não ter pai? Então, isso tem um peso, sim, tá bom? O que mais pode ser olhado aí? Olha para os 3 pilares. Pertencimento, né? Quem foi excluído? Quem foi excluído da tua empresa? Que ajudou você, que direcionou você e quando você começou a dar certo, você excluiu. Hierarquia e ordem. Quem veio primeiro é maior. Então, eu vejo muito isso acontecendo nas empresas. Às vezes, contrata um novo colaborador e coloca o novo colaborador no pedestal e se esquece daqueles que vieram antes. Quem veio primeiro é maior. Então, esses, independente do cargo deles, aqueles que vieram primeiro sempre têm que ser mencionados. Ó, vocês foram o primeiro a estar aqui, você foi o primeiro a chegar. Por quê? Isso traz uma organização. Dar e receber, né? Como que tá aí? Às vezes eu vejo empresários que dão demais para os colaboradores, né? Então dão benefícios, um monte de coisa, mas não sabem receber na mesma proporção. Se você fosse um CNPJ, o que você acharia disso? De você estar fazendo de tudo pelo seu colaborador e ele não corresponder na mesma proporção. Outra coisa também acontece, às vezes o colaborador está entregando demais e a empresa não reconhece, e a empresa não valoriza, e a empresa não está olhando para isso. Então, isso cria uma desarmonia e também fica pesado. Então, o mais ideal para você nesse momento, primeiro é olhar para o seu sistema familiar. Então, uma constelação familiar pode ajudar, uma constelação sistêmica pessoal pode ajudar, e depois é constelar a sua empresa. Por quê? Quando a gente fala da constelação organizacional, a gente vai olhar para departamentos, a gente vai olhar por que não fica ninguém naquele departamento de marketing, tá? Quem foi a primeira pessoa que esteve aqui? É um exercício que você pode fazer de gratidão por cada pessoa que passou, porque, gente, cada pessoa que passa na nossa empresa, bom ou não, elas deixam pra gente um legado. Se a pessoa que passou é muito bom, muito boa, o tempo que ela passou ali, ela trouxe resultados que ajudaram a gente a ser quem a gente é hoje, como empresas, né? Se a pessoa que passou ali é muito ruim, ela também trouxe um aprendizado pra gente, do tipo de coisa que a gente não quer na nossa empresa. Então, todos esses têm um lugar, né, dentro do sistema. Enfim, é tanta coisa sobre essa questão do sistêmico, sabe? Quando você abre a tua mentalidade para isso, isso é um grande divisor de águas. Mais perguntas? Bora que vocês capricharam hoje, hein, gente? Tum, 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 tum. Já vai marcando aí, gente, seus insights, né? Manda, Cris. Sim. Ô, Pri, eu tenho problema com ansiedade, já fiz terapia, só que vira e mexe eu tenho crises ainda. A constelação pode me auxiliar nisso também? Eu já vi casos de ansiedade, vou contar do que eu sei, do que eu vivo, tá bom? Eu já vi situações, por exemplo, a pessoa sofre de ansiedade, e já fez tratamento, passou com o psiquiatra, já passou com o psicólogo, faz terapia, toma medicamento, e o negócio é aquele negócio que só quem vive, né, gente, sabe como que é ter as crises de ansiedade. E eu já vi isso se dissolver no sentido de o que você sente? E a pessoa fala, eu sinto medo. Medo do quê? Medo de morrer. Quem do seu sistema familiar morreu com muita dor e muito medo? Então, tudo tem uma causa raiz. Então, às vezes, tem tanto sofrimento oculto no sistema familiar que inconscientemente outra pessoa começa do mesmo jeito. Quer ver outro caso também?
A pessoa tinha ansiedade e fomos olhar a causa raiz do quê? Qual que é o... Ah, eu tenho medo. Medo do quê? De não conseguir criar meus filhos. Simples assim, de não conseguir criar meus filhos. Aí eu fico ansiosa. Quem do seu sistema familiar não conseguiu criar os filhos? E aí foi lá na causa raiz e viu que a avó paterna não conseguiu criar os filhos numa separação. O avô foi para outro estado com os filhos e a avó materna ficou sem os filhos porque ela não tinha condições financeiras de criar os filhos. Então, muitas vezes, o medo que nós temos hoje não começou com a gente. E a constelação sistêmica, ela traz esse olhar, ela traz essa visão para que a gente possa realmente entender que o que é dos nossos antepassados é deles, e a gente trazer isso com leveza, com consciência, para que a gente possa viver uma vida mais leve, mais fluida, honrando eles. Então, um dos princípios da constelação é a honra. Então, eu tenho que honrar e agradecer por todos aqueles que vieram antes de mim. Eles são maiores do que eu. Eles pagaram um preço muito alto para eu ser quem eu sou hoje. E isso tem valor. Tem mais algum? Ah, tem a última aqui, Pri. Me sinto muito desmotivada e sempre para baixo. A constelação pode me ajudar a me dar ânimo? Tá. Pensa o seguinte, ó. A constelação não é uma pílula mágica que você tomou e... Não, não é isso, tá? Tem muitas pessoas que vendem isso, apresentam isso, mas não é. A constelação sistêmica é um processo que vai te trazer uma nova visão, uma nova consciência para a tua vida, sobre tudo isso. Dentro do olhar sistêmico, a gente tem um conhecimento que diz que o ser humano ele tem pulsão de vida e pulsão de morte. A pessoa que tem pulsão de vida é aquela pessoa que sempre está em movimento, ela tem necessidade do movimento, né? Então a gente fala que o papel do pai e da mãe, do masculino e do feminino. Qual que é o papel do masculino dentro da nossa vida, né? Qual que é o papel do pai dentro da nossa vida? O pai, ele leva para a vida. Porque a sementinha da vida vem de onde? Vem do pai. O masculino é esse movimento, ele leva a sementinha para a mulher, ele leva para a vida, para gerar, para nutrir, né? Para crescer. Então, o masculino, ele leva para a vida, é o movimento. O feminino é o nutrir, é o cuidar, é o alimentar, é o gestar, né? Então, o pai, quando leva a sementinha para a mãe, qual que é o papel ali do feminino? É nutrir aquela sementinha, é gestar aquela sementinha até que nasça o bebê no tempo certo. E na vida também é assim. Muitas vezes, quando existe uma falta de motivação, uma falta de movimento, olha para esse masculino, talvez, que foi excluído, que está sendo julgado, que está sendo rejeitado, que é a figura do pai, né? E qual é a pulsão que você tá? Será que você está com a pulsão para a vida ou a pulsão para a morte? Então, a pessoa que está com a pulsão para a morte são pessoas que elas estão sempre cansadas e fadigadas, são pessoas que elas dormem demais, são pessoas que elas estão desconectadas do ambiente, desconectadas de outras pessoas, são pessoas que gostam de ficar muito sozinhas. Olha para tudo isso e se pergunte, com quem que eu estou conectado? Quem do meu sistema familiar eu estou em ressonância? Com quem eu estou em fusão? Quem foi do seu sistema familiar que de repente morreu de depressão, que de repente tinha depressão e as pessoas não olharam, essa pessoa foi julgada, essa pessoa ficou sozinha, abandonada? Quem foi essa pessoa que morreu sozinha, abandonada, nos últimos dias da vida ficou sem apoio? Quem foi? E talvez você só está com uma fusão, com uma lealdade, aquilo que exclui volta, né? Então tem muitos aspectos para se olhar por aí, mas se você já está fazendo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tomando os remédios, enfim, busque outro olhar, vai buscar a espiritualidade também, às vezes a falta de Deus, sabe? A falta de Jesus, a falta de fé. Tem algo aí. Eu falo assim, que o mais importante é a gente não se acostumar com aquilo que a gente não está se sentindo bem. Não se acostume com isso. Não é normal. Não é normal você não ter um motivo. O que é a palavra motivação, né? Um motivo para ação. Não é normal você acordar todos os dias querendo que o dia chegue no final do dia. Não é normal você na segunda-feira querer que chegue logo
o sábado. Não é normal você não ter energia para o que é mais importante para tua vida, quer estar com a tua família, quer trabalhar, quer progredir e quer evoluir. Não é normal, não se acostume com isso, tá? É isso. Pronto, Cris? Então, ó, essas foram algumas perguntas que vocês mandaram. Mas se você tiver mais perguntas sistêmicas, pode mandar aqui aqui nos comentários do vídeo. Eu vou responder vocês. Mas uma coisa que eu quero dizer, que a constelação sistêmica é algo que só está começando e que se você tiver interesse, procure um bom profissional. Procure alguém que leve isso com seriedade. Eu vejo por que eu não fiz isso antes, por que eu não comecei a constelar antes, eu não me sentia pronta e preparada. Porque um dos pilares da constelação sistêmica é a pulsão de vida, a gente tem que levar luz para as pessoas. Mas eu acho que eu não estava no momento de tanta luz assim para levar, sabe? E hoje sim, hoje eu estou muito mais madura, muito mais preparada, muito mais em harmonia, com muitas coisas que foram dissolvidas na minha vida, desemaranhadas na minha vida, e hoje eu consigo olhar e colocar a luz aí no campo, né? Para que as pessoas possam ter ali as experiências dela. Então, todos os meses eu tenho um evento de constelação, o link vai ficar aqui na bio, então pode clicar, pode entrar em contato com a gente. Ah, eu quero saber do próximo evento de constelação, como vai ser, onde vai ser. Em dezembro de 2024 vai ter um grande evento de constelação que eu vou fazer, que é o Vivência Constelação. São 2 dias, gente, 2 dias de evento. A gente vai ter roda de cura, a gente vai ter constelações sistêmicas, a gente vai passar todos os princípios de Bert Helling, tudo que ele deixou de legado pra gente. Então você vai sair de lá, literalmente, assim, ó, os emaranhados dissolvidos, com um novo olhar para você, com um novo olhar para a vida. É muito lindo de ver quando a gente faz toda a parte da ressignificação, da constelação, a pessoa acende, o olhar muda, sabe? Teve uma pessoa que participou de uma constelação minha, e aí depois eu fui visitá-la depois de uma semana. Falei, ei, como você está? Falou, tudo diferente. Gente, eu juro por Deus. Eu não tinha reparado que os olhos dela eram verdes. E aí depois, uma semana depois, eu falei assim, nossa, seus olhos são verdes, eu não tinha reparado. E ela falou assim, há muito tempo as pessoas não falavam que os meus olhos eram lindos. Acendeu a pessoa assim de uma forma, sabe, sobrenatural. Eu falo, é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre isso. Então os links estão aqui na descrição. E claro, você sabe, né, que toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado, mas antes disso eu quero dar um presente para você. Bora lá, bora lá. Olha só, agora você que está acompanhando o podcast Fala Pri, sabe que a gente está chique, né? A gente está chique porque a gente tem patrocinador oficial, isso mesmo, nós temos como patrocinador oficial a Clínica Gil Estética Avançada, unidade de Arujá, é o patrocinador oficial do podcast Fala Pri, uma clínica completa para cuidar de você e da sua família. Então lá você encontra depilação a laser, estética facial, estética corporal, tudo para cuidar de você. E você que é aqui ouvinte do podcast Fala Pri, tem presente para você. Vou colocar o link aqui, onde você acaba de ganhar uma avaliação facial completa pelo equipamento Dermiscan. O que é o equipamento Dermiscan? É o equipamento que você vai lá e você coloca o seu rostinho e a tecnologia do equipamento mostra como está a sua pele nas profundidades, como estão as camadas por trás da sua pele, aquilo que você não vê, o que tem por trás. Então, ele tem, quando sai a fotografia, é muito legal, são várias luzes, né, que eles colocam para fazer esse teste, e quando sai a fotografia, aparecem as cores, quais são as cores da pigmentação ali da foto. Aí mostra, por exemplo, laranjinha, tem cravos e acnes, aí a parte branca é o ressecamento da pele, e aí cada cor tem um significado. Às vezes, coisas que nem estão na superfície, você já consegue ver através desse Dermiscan. Então, você que está aqui, tem um link aqui para você agendar a sua avaliação gratuita. Então, quando você preenche esse formulário, automaticamente eles já sabem que você é do podcast Fala Pri, e aí tem uma equipe linda e preparada para você, onde eles vão olhar para a sua necessidade e desenhar um protocolo perfeito para você realçar a sua beleza e estar cada vez melhor com você mesmo. Eu sou apaixonada por tudo que eles fazem lá, então você que está me acompanhando aí nas redes sociais, vai acompanhar os próximos episódios, o quanto, gente, a minha pele vai ficar cada vez mais bonita, cada vez melhor, porque eu também
quero ser cuidada. E isso é merecimento, né, gente? Se permitir ser cuidada. Então, tá o link aqui, ó. Já aproveita, curte, comenta, compartilha esse vídeo em nome de Jesus para que o YouTube possa levar isso para mais pessoas. Pega esse link, coloca lá no grupo da família. Olha, vamos entender esses paranauê sistêmico aqui, né? É isso. Se você conhece um amigo, tem uma empresa, tá tudo travado na empresa e tal, manda esse link para ele também. E meus contatos estão aqui, se quiser falar comigo, Pri, quero saber mais sobre a constelação, você faz constelação na minha empresa? Faço, gente, faço. Só chamar que a gente conversa. Eu e meu time estamos esperando você, tá bom? Ó, beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.